Fala pessoal, beleza? Com os fabricantes ali investindo em algoritmos de boost cada vez mais sofisticados para CPUs, cada vez mais comum a gente ouvir coisa tipo: ah meu, esse negócio do overclock já morreu, liga o PBO e tchau, já era, né? Apesar disso, várias CPUs, em especial as APUs, costumavam se beneficiar bastante disso, com altos ganhos de desempenho com overclock. Mas será que isso continua valendo aí para esses APUs mais recentes, tipo o Ryzen 7 8700G? É o que vamos descobrir depois da vinheta. Primeiro, vamos fazer uma breve apresentação sobre o que são os Ryzen 8000G, né? Elas são as primeiras APUs a chegarem ao socket M5, pois apesar do Ryzen 7000 ter ali um vídeo integrado, seu foco não é lá desempenho, né? Já que é uma unidade RDNA2 com 2 Compute Units, né? A pedido aí do pessoal do mercado corporativo. Enquanto essas APUs não, elas seguem a forma dos seus antecessores, um chip monolítico usando as arquiteturas Zen 4, RDNA3 e alguns casos, incluindo até uma NPU XDNA1. Bom, a linha 8000G conta ali com 6 modelos, né? O Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G e o Ryzen 3 8300G, além dos novatos ali, o 8700F e o 8400F, que usa F de F vídeo integrado, né? Uma coisa curiosa é que a AMD usou 2 dies diferentes, né? Com o 8700G, o 8700F, o 8600G e o 8400F são baseados no Phoenix, e os outros dois ali que sobraram no Phoenix 2. Ah, mas o Phoenix 1 e 2 é só um número, não muda quase nada. Muda e muda bastante. O Phoenix integra 8 cores em 4, uma GPU com 12 Compute Units e a NPU, 16 pistas PCI Express 4.0. Enquanto o Phoenix 2 tem apenas 2 núcleos Zen 4, 4 Zen 4C, que é aquela versão compacta do Zen 4, né? Mais voltada à eficiência energética, né? E uma GPU com apenas 4 Compute Units e 10 pistas PCI 4.0 disponíveis, tá? Apesar das diferenças, esses dois dies são fabricados pela TSMC no processo N4, que na real ali é um derivado do N5 com mais otimizações de área e desempenho, tá? Aqui a lineup inicial, né? No slide da AMD, os processadores F foram lançados posteriormente. A arquitetura Zen 4 já é uma velha conhecida, né? Do Ryzen 7000. Na APU ela tem as mesmas capacidades, suporta o VX512, enfim, é a mesma arquitetura base, só que com otimizações para uso em notebooks e outros chassis com TDP e consumo reduzidos, né? Tipo mini PCs, enfim, notebooks, esse tipo de coisa. Para manter ali o die, já que isso é monolítico, um tamanho razoável, os caras cortaram ali o cache L3 pela metade em relação ao Rafael Ryzen 7000, tá? Resultando ali num die de 178mm quadrados para o die inteiro, tá? CPU, GPU, NPU, enfim. Agora, a GPU integrada, mesma arquitetura RDNA das RX 7000, conta com suporte HDMI, DisplayPort 2.1, 4 displays, decode, encode até a V1, enfim, isso daí. Bom, mas como a gente sabe, isso aqui é um chip complexo, não é simplesmente jogar lá um monte de bloco lá e falar, tá funcionando. Tem que ter um barramento para interligar CPU, GPU, controlador de memória e os demais blocos funcionais. E aí que entra o Infinity Fabric, que está entre nós desde a primeira geração do Ryzen até antes, é baseado no Hypertransport. Quem é das antigas aí lembra do Phenom 2, do FX, tá? Eles usavam isso daí para comunicar com o chipset ou com outro socket. É baseado nessa tecnologia em Infinity Fabric, claro. Desde então teve muitos avanços, tá? Tanto em relação a largura de banda, latência, economia energética, consumo no caso, né? Aqui tem ilustrações, tá? De como que é a APU, blocos internos, tá? O Fabric, tá? Todas as coisas que estão conectadas ao Fabric. Aqui tem tudo o que tem dentro do Phoenix, tá? Vamos então com as configurações utilizadas nos testes, né? Ryzen 7 8700G, salve aí para a AMD que mandou a amostra. Uma Crosshair X670E de um kit de 48 GB Fury Renegade 6400 série 32. Obrigado aí, um salve para Kingston. Vídeo integrado 780M. A fonte aí da Cooler Master de 1250 watts, muito
obrigado aí, né? Cooler Master, Cooler First Player TS360, um SSD King Spec que está com o sistema operacional e um Team Group de Force Vulcan Z, que é de 1 TB que está com os jogos e as aplicações. Aí um salve para a Team Group que mandou esse SSD. Aqui o software, as respectivas versões, tá? Quais são os objetivos e a metodologia? Ferir o desempenho do Ryzen 7 8700G e uma série de benchmarks com diferentes frequências de memória, FSLK, GPU, CPU, tudo para verificar o quanto que essa CPU escala com overclock com esses diferentes parâmetros. Maiores detalhes eu vou discutindo aqui conforme a gente avança, né? Sobre os benchmarks, foi utilizado o Windows 11 atualizado, os números foram obtidos com o HPAT desligado, no mínimo 3 rodados por cada teste, melhor e pior descartados, e tudo os resultados foram obtidos com bancada aberta. Aqui tem os testes, tá? Os testes 2D, tá? O L-Proxion, no caso aqui, apesar de ser 2D, ele usa GPU aqui na variante que a gente usou, porque é com Machine Learning, né? Usando a GPU, tá? E aqui os 3D, né? Starfield, Shadow of Tomb Raider, Zero Dawn, Time Spy. Tem tudo aqui a lista. Aqui, ó, as configurações de memória, eu usei várias aqui, DDR5 5200, que isso aqui é o estoque, é o padrão, tá? Da AMD, ó, aqui no site, ó, para 2 memórias single rank, a especificação é DDR5 5200, para 2 dual rank 5200 e para 4 módulos é DDR5 3600. Ah, mas com overclock eu consigo mais, né? Tudo bem, faz mais. Só que o estoque, o padrão, a especificação, ó, site da AMD, DDR5 5200, estoque, é isso, tá? Daí DDR5 6000 com o CLK 1:1 e 2:1, com perfil Expo e também outra testando com Time 6000 otimizado. Para as frequências maiores foram utilizados ajustes manuais para os times. Tá aqui, ó, todos os times aqui, isso aqui é extremamente importante, tá? Se alguém quiser replicar os resultados, isso daqui você consegue ver os times que foi usado em cada um dos testes, ó, 5200, 6000 1:1, 6000 2:1, isso aqui é tudo com Expo ativado, tá? Tudo estocão, tá? Estocão assim, no sentido... Ó, isso aqui DDR5 5200, padrão, 6000 2:1, tá? Isso aqui é tudo Expo, tá? Padrão da memória, com vários times aqui que a placa-mãe aplica automaticamente, porque não tem no perfil do Expo. Aqui, ó, já é um 6000 otimizado. Isso aqui é um 7200 otimizado, 8000 otimizado, tá? Isso daqui não é aquele otimizado, nossa, eu vou arrancar até sangue do negócio. Não. Tá otimizado, mas tá um otimizado ali relaxado ainda, tá? Nossa, otimizado nível soviético, tá? Aqui os resultados, tá? Os resultados aqui, nesses primeiros gráficos, ó, os números brutos, tá? O que deu em cada um desses rodadas, tá? O FPS e por aí vai, né? Os score. E aqui nesse segundo grupo, o gráfico percentual em relação ao estoque. Ó, o estoque aqui é 100, né? 100%, com DDR5 5200, 6000, 1:1, 62:1 e por aí vai, tá? Ganho percentual. Então vamos discutir esses resultados aqui. Conforme eu vou falando, eu vou voltando aqui para ilustrar. Qual que é a primeira coisa que a gente testou nesse negócio? O CLK. O que é o CLK? Frequência da memória, do controlador de memória. No Ryzen 3000 e 5000, tinha ali aquela recomendação, mantenha a proporção 1:1:1, que é o melhor desempenho. Só que se referia ao clock do FSLK, do controlador de memória, o CLK e da memória, na mesma proporção. Aí você não tinha penalidade de latência para sincronização dos circuitos, já que elas estão tudo no mesmo clock, então, né, a latência é menor. Isso aqui, ó, o diagrama, né, topologia dos Ryzen 3000 e 5000, com um detalhezinho aqui que tem nesses CPUs, mas que não era relevante, né, e que vai aparecer agora. Daí no Ryzen 7000, com a adoção das memórias DDR5, já não rolava mais você manter o FSLK na mesma proporção. Então ele passou a ser assíncrono, enquanto o modo 1:1 ali se referia ao clock de memória em relação ao CLK, que é o controlador de memória, e o 2:1 é a outra proporção, o CLK na metade do clock de memória. 1:1 funciona ali até DDR5 6400, se for cagado o suficiente 6600, dependendo da tua sorte com o Ryzen 7000, e acima de 6600 é o modo 2:1.
Aqui o diagrama da topologia do Ryzen 7000, como vocês podem ver, é muito parecido com os 3000 e 5000, só que os caras incluíram aqui esse bloco de sincronia aqui, né? Esse bloco faz a sincronia do FCLK com o CLK, já que as frequências são diferentes, então você precisa trabalhar com essa sincronia, certo? Existe isso nesses processadores, claro, nos anteriores. Você consegue trabalhar com FCLK assíncrono. É que não compensava, então os caras nem incluíram. Mas não é novidade, já existia, tá? Agora, com o 8000G, apesar do design ser monolítico, esse diagrama aqui continua relativamente válido, tá? Não tem essa questão aqui dos CCD separados, tá? Não tem DAI separado, mas continua similar em algumas coisas. Por exemplo, o modo 1 para 1, se você tiver um bom exemplar, você consegue rodar até 6.400, isso no Ryzen 8000G. Agora, com 2 para 1, você consegue o céu limite, acima dos 8.000, né? O que costuma ser interessante por causa do vídeo integrado. De todo modo, ali nos nossos testes, né? Ó, aqui eu vou pegar o percentual. A diferença aqui é o estoque, esse daqui é o 6.000 1 para 1, 6.000 2 para 1, tá? Esse daqui é o 6.000 otimizado. Vocês podem ver, ó, a diferença aqui até caiu um pouco. A diferença aqui foi mínima, tá? Entre o modo 1 para 1 e 2 para 1, tá? Com memória 6.000. Então, assim, no Ryzen 8000, ó, a diferença foi minúscula. Aqui o L-Proxion, por algum motivo, ele foi o diferentão do negócio. Deu umas variadas aqui no negócio. Rodei várias vezes, né? Como eu falei anteriormente, isso aqui se mostrou consistente. Mas aqui, mesmo nos jogos, a diferença foi muito pequena, tá? Ó, aqui no 3D Mark Time Spy, ó, foi o quê? 5%. No Zero Dawn foi quanto? 5% também. Shadow of Tomb Raider, 0. Ah não, a média foi 3% de diferença. Ó, Starfield também 2%. Enfim, o CLK não é um negócio assim que no Ryzen 8000 fez muita diferença. A diferença não foi maior que 3% e no 2D não mudou nada. Então não é algo assim que você se preocupe muito com isso e ficar, não, vou deixar 6.400, 1 para 1. Não, se você estiver usando o vídeo integrado, não. Busca aí clock maior na memória, o CLK não fez muita diferença. Agora partiu ver o clock de memória, né? Historicamente, ali o vídeo integrado é a parte aí que mais exige banda de memória, né? Enquanto a CPU é um pouco mais dependente de latência, né? Então, assim, você costuma ter mais gargalo no vídeo integrado. Ou seja, ele se beneficia mais de clock de memória elevado do que a CPU. Bom, isso aqui é uma APU, o foco desse troço aqui já é o vídeo integrado, né? Então o que a gente vai ver aqui? Quais são os ganhos, né, de se subir a frequência de memória? Vamos lá. Aqui, ó, começou em 5.200, 6.000 para 1, 6.000 2 para 1, 6.000, mas com times otimizados. Isso aqui 7.200, 8.000 e aqui é 8.000. Nos 2D, como dá para perceber, de estoque até 8.000 deu 3% de diferença. Aqui deu 1% de diferença no Dolphin. No PC Mark, 4% de diferença. O L-Proxion, nesse aqui, deu 15%. Mas esse daqui, ó, tá rodando na GPU. Tá treinando uma IA ali para visão computacional. Esse negócio aqui deu certa diferença por causa da banda extra de memória. Agora, no Time Spy, como vocês podem ver, ó, o ganho é meio que quase que linear, né? Ó, foi, ó, 100%, ó, 6.000 1 para 1 com Time Expo. De você ir para 6.000 1 para 1 otimizado, ó, deu mais de 10%. Se tiver uma memória que não atinge frequência alta, mas se otimizar manualmente os times, otimizar ali certinho e tal, você consegue ter um ganho razoável ainda. Ó, 7.200 escalou mais um pouco e 8.000, ó. Chegou o total aqui chegou a quase 40% de ganho em relação ao estoque no DDR5 8000. O Zero Dawn, mesma coisa, ó. De você, o média é o vermelho. Foi em relação ao estoque, sempre em relação ao estoque, tá? 8% com 6.000 Expo, em relação ao estoque 20% 6.000 otimizado, tá? Um baita ganho, só de otimizar time, você ganha muita banda com isso. Daí, ó,
Só de subir para 8.000, ó, 7.200 deu 4%, não é muita coisa, mas para 8.000, ó, escalou pra caramba, ó, você já foi para 40% novamente em relação ao estoque, essa porcentagem. Shadow of Tomb Raider, novamente o mesmo cenário, 10% aqui de ganho só de otimizar time em 6.000 nos dois, 20% foi em relação ao estoque, tá? E aqui, ó, 40% de novo. Starfield, 36% DDR5 8000 em relação ao estoque. Você sempre tem um ganho muito grande ali com o vídeo integrado, tá? Com o estoque. 2D não, 2D não ganhou nada novamente. É o que eu acabei de falar, próximos 40% ganho de 2D mínimo, tá? Agora tem o FCLK, né? O FCLK aqui é o Infinity Fabric desse slide, tá? Ele conecta todas as coisas, ou seja, se você subir o clock dele, ele vai ter mais banda disponível, tá? E a latência vai ser menor. Então, assim, isso aqui, em tese, é para ter impacto em todas as coisas aqui que tiver ligado, né? Mas será que isso aconteceu? Vamos ver. Infinity Fabric, aqui ó, DDR5 8000 otimizado, mesmos times, aqui ó, 8000 otimizado, só que com FCLK 2500. No Cinebench mudou ali 1%, mudou nada. No Dolphin deu um certo ganho ali, uns 3% em relação ao FCLK 2500 e o padrão, tá? Com as mesma coisa aqui na memória. O PCMark deu 1% de regressão, nem isso. Variação de rodada, não mudou nada praticamente. O L-Proxion ganhou, tá? Foi para 30% em relação ao estoque. Antes era 15%, você ganhou ali 15%. Ganhou 14, 15% aqui só de subir o FCLK, mantendo a memória em DDR5 8000, tá? O Time Spy é esse daqui, ó, ganhou um pouquinho, tá? Ganhou ali 10% em relação ao FCLK padrão. Horizon Zero Dawn ó, foi aqui, ó, 10%, 12%, cerca de 12% em relação ao 8000 com FCLK padrão. Em relação ao estoque, já excedemos ali um ganho de 50%, 53% de ganho em relação ao estoque, tá? Só de subir a memória para DDR5 8000 FCLK para 2500. Shadow of Tomb Raider, ó, aqui novamente mais uns 12% de ganho em relação ao DDR5 8000 com FCLK padrão. Em relação ao estoque, 52%, 53% praticamente. Starfield é uma coisa curiosa, ele não mudou nada com o overclock de FCLK, não escalou nada, não mudou nada. E é isso aí. O FCLK já deu mais um ganho ali, uns seus 8, 10% em relação à mesma frequência de memória. GFX CLK. Isso aqui é o clock do GPU integrado, né? Usa a mesma arquitetura RDNA3, que pelo menos no papel a AMD estava ali prometendo que esse troço aqui é capaz de atingir mais de 3 GHz. Na prática, as GPUs até atingem. Se você arregaçar no Power Limit e fizer algumas modificações na placa, usando o mínimo watercooler, você consegue também. Mas, bom, aqui é um GPU muito menor, né? Integrado, só 12 Compute Units, né? Então, deve ser mais fácil, né? O original dele é 2.9 GHz. E aqui eu consegui atingir 3.2 GHz com 1.25 volt no vídeo integrado, tá? Vamos lá de novo. Vamos ver os ganhos disso daqui. Como os 2D não vai ter ganho nenhum de fazer overclock no vídeo integrado, então nem já vamos direto. Aqui, ó, GPU 3200, FCLK 2500, DDR5 8000. Ganhamos ali mais uns 10% no Time Spy em relação à situação anterior com a FCLK 2500, tá? Isso no Time Spy, tá? 3D Mark Time Spy. No Zero Dawn, o ganho foi ali, ó, foi um baita ganho, foi quase 20% de ganho em relação à situação anterior. Ou seja, subir 300 MHz na GPU ali que a gente subiu, pô, deu mais 20%. Em relação ao estoque, overclock na memória, 8000, FCLK 2500, GPU 3200 já rendeu 70% de ganho, é uma baita diferença, desempenho, diferença monstra. Aqui, ó, no Shadow of Tomb Raider, mesma coisa, ó, mais ali uns
16%, por aí, 15%, 16%. Em relação ao padrão, quase 70%. O Starfield também escalou. Aquele escalou, ganhou 17%, 16%. Sabe? É um tremendo ganho. E a diferença... Ah, mas você tá falando em percentual? Percentual, se você sair de 1 FPS para 2, é um ganho de 100%. Tudo bem, mas aqui, ó... o original rodava em média 31 FPS, passou aqui com o overclock aqui 54 na média. Com a melhora aqui, ó, o 1% foi acima de 40, antes era 25. Uma baita diferença na jogabilidade. Shadow of Tomb Raider, mesma coisa, ó. 64, 53, 51, saiu de 38 e T2 30 estoque. Melhora muito a qualidade ali, a jogabilidade do negócio. O Starfield estava abaixo de 30 FPS em estoque. Aqui, ó, fomos acima de 30, ó, 36 o 0,1%, a média 45. Então, assim, é significativo, é extremamente significativo esse ganho, tá? Não é um ganho percentual para inglês ver, aquele negócio que saiu do ruim para continuar no ruim. Entende? Foi um bom ganho prático isso daí. Agora, o Core CLK, clock e frequência da CPU, né? Dos núcleos, né? Como a gente viu até agora, esse negócio que se beneficia pouco do overclock de memória, ganhou um pouquinho mais na FCLK, mas ainda assim, mal chegou a 5%, não é quase nada isso daí. Então o que deu para fazer? O boost máximo no papel do 8700G é 5.1 GHz, na prática é 5.15. Ajustando ali, consegui fazer 5.1 GHz com 1.29 V, tá? Qual que foi o ganho disso daí? Nos benchmarks 2D, ganhou, foi o que mais deu ganho. No Cinebench aqui foi 11% de ganho no multithread em relação ao estoque, tá? No single thread, curiosamente, perdeu um pouquinho aqui, mas são esses 50 MHz a menos do single thread, tá? Mas no multithread foi o que mais fez diferença, 11% em relação ao estoque. No Dolphin, 6% em relação ao estoque, ganhou 2% aqui em relação ao caso anterior com a FCLK. PC Mark aqui ganhou 5% em relação ao estoque, menos de 2%, 1% aqui nos outros casos. O Time Spy aqui, overclock na CPU, deu o quê? Deu 0 de ganho também. O 3D Mark aqui, o Time Spy, deu mais um ganho também, foi para quase 70% em relação ao estoque aqui, ganhou mais seus 11% em relação ao caso anterior de fazer overclock na CPU. Agora, nos jogos, não mudou nada, 170% aqui de ganho em relação ao original, 170% nesse daqui. Shadow of Tomb Raider, mesma coisa, se manteve. Starfield, mesma coisa. Ou seja, fazer overclock na CPU com o vídeo integrado não trouxe ganho nenhum, tá? Talvez com a GPU dedicada fizesse um pouco mais de diferença, mas aqui a GPU integrada não é limitada pela CPU, então ela dá tudo que ela pode já, tá? Como um bônus, eu incluí aqui um overclock tudo que dá, aproveitando que essa placa-mãe aqui é uma monstra para overclock de memória, eu consegui ali esticar as memórias até DDR5 9200 CL42, que é um baita overclock. Que eu fiz observação, isso não é fácil de se obter usando o vídeo integrado, não é qualquer placa-mãe que chega lá, e para essa minha amostra de Ryzen 7 8700G, isso não está estável, tá? Só que assim, existem amostras 8700G que conseguem fazer isso com estabilidade. O DDR5 8000, por outro lado, nesses Ryzen 8000G, é algo assim, praticamente trivial de se obter. Se tiver uma memória capaz, praticamente qualquer placa-mãe deve chegar lá. Agora, 9200 não, 9200 é pesado. E o que aconteceu? A GPU continuou escalando com a banda de memória extra. O Time Spy aqui com overclock 9200, 70% de ganho. Aqui no jogo, no Zero Dawn, ganhou mais 12% em relação a DDR5 8000, 82% em relação ao estoque.
No Shadow of Tomb Raider, mesma coisa, 81% em relação ao estoque, ganhou ali mais uns 13, 12% em relação ao DDR5 8000. O Starfield, mesma coisa, mais 12% em relação ao DDR5 8000, 64% em relação ao estoque. Ou seja, o quanto você conseguir jogar de clock de memória, ele escala. É que, claro, vai chegar num ponto que não vai ser fácil, vai começar a ficar muito, muito caro, o custo-benefício vai ficar ruim. Então, assim, uns 8.000, 8.200 ali talvez seja o ponto ali ideal para esses processadores. Concluindo então, assim como no Ryzen 7000, diferente do 3000 e 5000, o FCLK passou a ser assim, com modo 1 para 1 e 2 para 1, se referindo agora ao MCLK e o CLK, né? Não apresentou grande impacto no desempenho, seus 3% ali nos jogos. Ou seja, o modo 1 para 1 só se tiver memória lenta e é isso aí. Não dá para esperar muita coisa também. O ajuste fino na memória fez mais diferença que isso daí. Se do Expo para otimizados times tudo na mão, com os mesmos 6 megatransfers por segundo, você deu um ganho ali, deu seus 10% para mais ali, ou seja, valeu a pena mais otimizar time do que ficar se preocupando com essa proporção. Overclock na memória, com DDR5 8000, chegou a 40%, só subindo a memória para DDR5 8000 ali, com times otimizados, chegou a 40% de ganho nos jogos, que já é considerável. Agora, nos benchmarks 2D, 4% de ganho, 3% de ganho, não vale nem a pena, né? Subiu o FCLK para 2500 MHz, mantendo os 8 megatransfers da memória. Novamente, aí o ganho subiu para quase 50% em relação ao estoque, tá? Lembrando que tem jogos que ainda não ganham com isso daí, o tipo Starfield, que continua na mesma. Fazer overclock no GPU integrado, somado ao FCLK maior e aos 8.000 megatransfers por segundo na memória, deu mais um salto de desempenho nos jogos, com ganhos que ficaram entre 54% e 70%. É tipo um salto geracional ali, se fosse uma GPU dedicada, só que você tá no onboard, isso é um baita ganho, né? Overclock na CPU, travando os 8 cores e 5.1 GHz, foi o que mais trouxe ganho nas aplicações 2D, só que zero impacto nos jogos. Ou seja, dito isso, considerando a relativa facilidade para chegar nesse ajuste, ou seja, FCLK 2500, que pode variar ali dependendo da amostra que você tem no CPU, 2400, 2500, está ali dentro do possível, né? DDR5 8000, que com essas CPUs é uma marca relativamente fácil de se obter, contanto que você tenha memórias que consigam chegar lá. O overclockzinho ali na GPU integrada mostrou ali que, pelo menos nos jogos, você teve um salto de desempenho extraordinário, mais do que vale a pena você fazer overclock nessas APUs, se seu objetivo for usar o vídeo integrado para jogar. Ganhos substanciais de desempenho e assim, você pode, tirando esse ajuste aí de DDR5 9200, você consegue numa placa-mãe mais simples, tipo aquelas ROG B650 que eu testei, aí tem o vídeo no canal, ela consegue com a mão nas costas esse 8000 aí, tranquilão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido aí de grande ajuda, de valia ao pessoal. Peço aí que deixem um like, né? Aí embaixo, ó, só clicar, tem like, se inscrever no canal, quem não é inscrito. Deixa um comentário aí, o que você achou desse vídeo. Isso aí dá engajamento, isso aí ajuda o canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Falou e até a próxima. Valeu!